Olá, amigos e amigas, sejam bem-vindos ao nosso canal de comunicação do CETRES, que é o Centro de Treinamento e Estudos em Saúde da Anatomic. Meu nome é Paulo Celso Pardi, sou professor universitário, coordenador do curso de Biomedicina do Centro Universitário de Excelência INEAC e especialista na área de morfologia no CETRES, que é o Centro de Treinamento e Educação em Saúde da Anatomic, o seu braço dentro desse ecossistema de saúde que está sendo desenvolvido para poder auxiliar na educação e na formação de futuros profissionais da área da saúde. Bem, nossa conversa de hoje é sobre o Novembro Azul. O Brasil, dentro do nosso Ministério da Saúde, tem desenvolvido há algum tempo o que eles chamam do calendário cores, ou seja, são datas dentro dos meses do ano, aonde patologias que necessitam e doenças que necessitam de um foco especial, que aliás tem que ser todos os dias do ano, em todos os meses do ano, mas um foco especial para que as campanhas possam mobilizar as pessoas, as unidades de saúde, para o desenvolvimento e a educação em saúde. E nisso, o Novembro Azul, semelhante ao Outubro Rosa, ao câncer de mama, foca na saúde masculina. E com isso, nós homens, de uma forma geral, temos um pouco de receio dos exames preventivos, principalmente para uma doença que nos atinge muito, que é o câncer de próstata, que é o foco principal da campanha governamental do Novembro Azul. Ou seja, conscientização em todos os ambientes de trabalho, ambientes escolares, ambientes de saúde, conscientizando para os sinais e sintomas que podem levar a um diagnóstico preventivo rápido e conseguir fazer com que nós tenhamos uma saúde masculina mais efetiva. Então, com isso, o Novembro Azul foca no câncer de próstata, que é uma doença que dizima muitos homens em nosso país, principalmente pela falta dessa preservação, dessa prevenção, de reconhecer sinais, de reconhecer pontos que poderiam ser levados ao médico. Então, o Novembro Azul tem esse papel dentro do Ministério da Saúde e dentro do nosso Sistema Único de Saúde para prevenir o câncer de próstata no homem. Por que o câncer de próstata é o foco principal da campanha? Porque o câncer de próstata, como vocês bem sabem, é a doença mais recorrente e que mais leva o homem a casos graves, à morte e, consequentemente, um grande número de cirurgias está ligada a essa estrutura no nosso organismo que faz parte do nosso sistema genital e que auxilia nos processos, principalmente, de reprodução, nos processos de fecundação dos homens. Então, é muito importante que você tenha essa consciência de que o câncer de próstata é, quando descoberto, curável, obviamente, cada caso com a sua especificidade, sempre procurar um médico, nunca fazer automedicação e nunca deixar de lado os sinais que nós recebemos. Uma micção um pouco mais dolorida, uma recorrência de micções no período da noite, uma diminuição do fluxo de urina, sem contar desconfortos abdominais, desconfortos dorsais, que parecem às vezes dores musculares, mas que associado a sintomas como a urina, como esse desconforto, podem ser um início. E nunca se automedique, nunca procure em plataformas que podem dar uma orientação não tão precisa como a sua ida ao seu médico de confiança ou ao médico da unidade básica de saúde.
E quais são os principais fatores de risco? Bem, os principais fatores de risco estão associados à idade. Alguns fatores de risco que hoje são trabalhados são fumo, bebida, ou seja, a ocorrência de infecções uretrais, ou infecções de bexiga, ou seja, existem vários sinais. E a ocorrência, geralmente, que é o aumento da próstata, ela está muito ligada a fatores ligados ao homem, principalmente em relação à sua idade. Então, a partir dos seus 40 anos, 50 anos, ou dependendo dos casos, em algumas áreas, a prevenção destas, mesmo não tendo sinais, porque às vezes é uma doença silenciosa, que pode ser confundida pelo indivíduo sem a consulta ao médico com outras patologias, mas que a partir dos 50 anos vocês começam a ter essa recorrência, que nós vamos falar em breve, que justamente pela forma que esse exame era realizado e ainda causava um pouco de uma retaliação por vários costumes que nós homens aprendemos aí durante a nossa vida. Quais são os exames recomendados para detectar precocemente o câncer de próstata? Bem, como a gente está falando, quais são os exames? No passado não muito distante, o exame de toque prostático feito pelo médico consegue avaliar a morfologia da nossa próstata e com isso, com sinais clínicos e com a observação médica, fazer uma prevenção, se essa próstata não está aumentada de tamanho, se existe alguma irregularidade e a partir de uma determinada fase da vida laboratorial, também temos hoje o PSA, que é o chamado antígeno antiprostático, que também auxilia e que hoje, com os recursos tecnológicos e com a medicina laboratorial, faz com que consiga avaliar estas condições fisiológicas da nossa próstata, até em certos casos não sendo necessário o exame de toque, mas sempre isso com a orientação do seu médico, com a orientação de um profissional gabaritado que vai analisar o seu caso, vai analisar os sinais, vai analisar os sintomas e com os exames complementares que podem ser solicitados, podem fazer uma grande diferença. Por quê? Porque o câncer de próstata, se for um câncer agressivo, se for um câncer maligno, além de toda a intercorrência de cirurgias, quimioterapias, pode levar a gente à morte. Então a prevenção é essencial. E como esse preconceito em relação aos exames pode impactar na saúde dos homens? Sem dúvida alguma, esse é um assunto de grande discussão, porque como esse é um exame onde a introdução de dedos em regiões do ânus para que possa o médico acessar a próstata, dentro da nossa cultura, isso acaba gerando um certo desconforto no indivíduo. Ou seja, as mulheres, quando fazem o exame de Papa Nicolau, também sentem esse mesmo desconforto, mas esse desconforto, ele não pode suplantar você fazer a prevenção, você não pode suplantar você ser diagnosticado, se o caso for de você ter alguma alteração na próstata, ou benigna ou maligna, não pode suplantar a vida. Ou seja, tudo que nós temos, como foi citado, de prevenção, de ações que podem provocar a falta da sensação da masculinidade, não pode suplantar a vida. Ou seja, é algo que está sendo desmistificado, ou seja, é um exame muito simples e hoje com os recursos laboratoriais
nós temos muito mais chance de detectar vários tipos de intercorrências patológicas na próstata e que podem salvar vidas. Então, o preconceito mata. Bem, o que eu gostaria de falar, e falando aqui como homem, eu regularmente tenho mais de 60 anos, a partir do momento que faço os meus exames regulares, semestrais, ou quando por necessidade, sempre me coloco à disposição do meu médico para poder realizar a orientação dele, os exames de próstata, PSA, como também outros exames laboratoriais que corroboram junto com o PSA, processos inflamatórios da próstata, processos que podem levar ao desenvolvimento de uma doença mais séria, como o câncer de próstata, que é fatal e que leva o indivíduo a um estado pós-operatório complexo, que é outro preconceito, porque acreditam que também, e aliás acreditam e tem um fundamento, quando você faz a retirada da próstata, pode ocorrer um pouco de uma disfunção erétil, e isso às vezes é o que deixa o indivíduo mais preocupado de procurar. Mas hoje nós temos uma medicina, uma biomedicina, um apoio da saúde que pode dirimir essas dúvidas, fazendo com que você se sinta pleno na sua saúde e que isso não atrapalhe o seu desenvolvimento, principalmente dentro do seu lar e dos seus afazeres. Como eu falei, o preconceito dos exames masculinos sempre ocorreram, isso é uma questão cultural, e como o preconceito está caindo por terra, muitos homens estão sendo salvos por este exame, muitos homens estão fazendo aquilo que devem fazer, respeitando a sua vida e, consequentemente, respeitando sua parceira e tendo uma qualidade de vida melhor. Então, vá procurar um médico se você tem algum dos sintomas, vá procurar apoio no OBS, nesse nosso grande sistema único de saúde, que vai apoiar, que vai orientar. Não tenha medo, porque o medo, como o preconceito, mata. A gente acabou de passar por um mês que é bem marcante de campanha relacionada à saúde, que foi o Outubro Rosa, e a gente consegue ver a diferença quando entra no mês de outubro e quando sai dele entra no mês de novembro. O Novembro Azul não se fala tanto sobre, não tem tanta visibilidade, as pessoas dão muito mais atenção para o Outubro Rosa e o Novembro Azul meio que fica ali de lado. Você acha que isso é por conta desse preconceito, dos exames, ou é porque o homem não quer se cuidar? Por que você acha que isso acontece? Bem, você falou uma coisa que é muito séria. A mulher, ela tem na sua história um grau de autopreservação muito maior que o nosso. Então, a mulher, desde cedo, é criada pela mãe, mesmo tendo os preconceitos também, mas é criada pela mãe para poder apalpar suas mamas, é criada pela mãe para poder ver se a sua menstruação está com os aspectos normais. A mulher faz o preventivo de Papa Nicolau, a mulher faz prevenção com a mamografia, como bem citado, durante o Outubro Rosa, e isso é normal, é estimulado. Nesse período, todos vestem camiseta rosa, todos vestem a camisa da defesa da mulher, que é um tumor que também, se for preventivamente diagnosticado, pode ter um resultado final diferente. Então, a mulher sempre teve essa característica. E o preconceito do homem, porque o homem ele tem uma característica de ser o provedor, de ser um indivíduo que intocável, de ser um indivíduo mais másculo, chefe, e acaba sempre se ressentindo. Eu acredito que isso está caindo por terra, mas ainda muitas pessoas têm esse medo de falar: fui fazer um exame de próstata
e aí os amigos fazem comentários desairosos, de brincadeira. Então, o indivíduo, em relação ao seu aparelho reprodutor, ele é muito mais introspectivo do que a mulher. Então, ele fala menos. Se ele tiver um problema na próstata, se ele tiver um problema no órgão genital, se ele tiver um problema no testículo, porque apesar do foco ser o Novembro Azul, é também o quê? O foco na saúde genital e na saúde do homem. Ou seja, não é só a próstata, nós temos o pênis, nós temos o testículo, nós temos a bexiga, nós temos a vesícula seminal, mas isso sempre é mais difícil da pessoa falar, é mais difícil de você, num círculo, comentar sobre o aparelho reprodutor masculino. Mas já se tornou que, depois de muito esforço, depois de muita luta, de muitas pessoas da área da saúde que transformaram o conhecimento do câncer de mama, o autoexame do câncer de mama, a busca por esse diagnóstico, entrou naquilo como tem que entrar o câncer de próstata. Ou seja, educação, os meios televisivos falando, as pessoas dando relato, as pessoas... Porque você vê na TV uma pessoa com a mama operada e essa mama depois reconstruída. Agora, é muito mais difícil você ver alguém com câncer de próstata relatando que, por conta do câncer, teve que colocar uma prótese, por conta do câncer, acabou tendo que mudar o seu estilo de vida. É complexo. O preconceito que é gerado por uma questão cultural. Quando isso começar a entrar numa constante, vai ser como o câncer de mama. E eu poderia dizer mais, como nós estamos vendo aí, todo esse calendário cores, é o suicídio, é a diabetes, é a fibrose cística, são várias doenças que estavam um pouco assim atrás da cortina e que agora estão sendo discutidas, como por exemplo, no próprio mês de setembro, o suicídio, ou seja, algo que começou a se tornar algo frequente nas conversas. Por quê? Porque começa a população a ser educada, a ter informativos governamentais, a ter informativos quando vai na UBS, a ter informativos hoje em toda a nossa mídia, quer o TikTok, quer o Instagram, quer o Facebook, e toda essa quantidade de informação acaba criando um pouco luz em cima de um assunto que ficava sempre guardado. Então, hoje a pessoa fala com orgulho, eu tive um câncer de mama e estou curado. Até nós chegarmos isso, eu tive um câncer de próstata e estou curado. É uma questão educacional. É treinar o ser humano a olhar para si e saber que toda prevenção, sem dúvida alguma, é para a sua saúde.